Você já pensou em expandir as suas operações de dropshipping para outros países? Muitos profissionais da área estão totalmente focados em adquirir novas estratégias para poder ampliar ainda mais o seu negócio, atraindo assim ainda mais clientes e utilizando o método do dropshipping global. Então, se você quer saber mais sobre esse assunto, de como você pode fazer um dropshipping focando em outros países, continua comigo nesse vídeo que eu vou te explicar o passo a passo certinho e todas as estratégias que você tem que utilizar. E a primeira questão que a gente tem que colocar em pauta aqui é se realmente vale a pena a gente fazer dropshipping em outros países. Essa é uma pergunta que nós estamos escutando ultimamente e muito no meio do mercado do dropshipping. E sim, realmente vale a pena, tanto para você que mora em outro país e está querendo utilizar o dropshipping como meio de negócio, e tanto para quem mora no Brasil e quer expandir os seus negócios para fora do país. E é uma estratégia que está sendo muito utilizada por profissionais que querem utilizar o método do dropshipping global. Nos últimos anos, com a diminuição geográfica, também o avanço das inteligências artificiais, ficou muito mais fácil de você focar nas estratégias para você conseguir aumentar e vender globalmente. Uma das principais vantagens que a gente pode comentar que é o acesso que você tem para conseguir vender globalmente e você ter um lucro maior, né? Então, se você vende no Brasil, você consegue vender também para fora e assim você consegue conciliar os dois e consegue vender mais ainda. E também você pode explorar nicho de mercado específico, o que você pode procurar o que tem grande demanda e assim você vai adaptando o seu negócio para esse tipo de mercado. E também nós temos aqueles famosos desafios, né? A gente não pode sair pegando qualquer fornecedor, a gente tem que avaliar bem, questão de avaliação de fornecedor, tempo de entrega. Então são coisas que a gente tem que colocar aí para conseguir ali adaptar no nosso negócio. E uma coisa também que a gente tem que entender é que além de você escolher produtos que tem mais demanda em um país, você também tem que entender qual a melhor forma de pagamento que você pode utilizar nesse país. Então, por exemplo, você pode utilizar o PayPal, que é internacional, o Stripe, tô dando alguns aqui de referência, mas necessariamente não precisa ser esse. Então, se você vai vender, por exemplo, nos Estados Unidos, lá tem algumas formas de pagamento. Se você for vender, sei lá, no Canadá, também tem outras formas de pagamento ou as mesmas. Isso depende, varia muito de país para país. Então, por exemplo, na Colômbia, eles utilizam muito o processo da contra-entrega, que é basicamente o cliente compra dentro do seu site e ele só paga quando ele receber. A gente gravou um vídeo falando sobre a contra-entrega, como funciona, as principais vantagens e desvantagens e vai estar aqui para você poder assistir. E entender esse processo de meio de pagamento em vários países assim, é uma coisa muito importante que você tem que levar em consideração, porque, por exemplo, se você utiliza cartão aqui, em outro país pode não utilizar, pode utilizar boleto ou pagamento direto, e às vezes lá aqui, o que funciona lá não funciona aqui, então você tem que ir se adaptando aí. Por exemplo, aqui no Brasil mesmo, a gente tem algumas pessoas que preferem pagar à vista, porque assim consegue ter 5% de desconto, 10% de desconto, tem o dinheiro ali à vista para poder pagar, e muitas pessoas às vezes não gostam de pagar à vista, preferem pagar no crédito para ter o dinheiro à vista para outras ocasiões ali, outras coisas que ela quer gastar. Então assim, varia muito no próprio país, então imagina em outros países assim também que tem essa grande diferença. E como você pode fazer o dropshipping global sem sair do Brasil? Então, como nós falamos, devido a esse grande aumento da tecnologia aqui no Brasil, você consegue vender os produtos para fora sem sair do conforto da sua casa e de uma maneira muito fácil e prática. E uma coisa muito importante para você levar em consideração é que você tem que fazer uma pesquisa de mercado. Então você tem que estudar concorrência lá fora, você tem que estudar o mercado, como funciona, os meios de pagamento, tudo isso que a gente fala aqui, que é para você ter um negócio assim certo e direto para você conseguir lucrar. Então essa pesquisa de mercado te ajuda muito para quando você pesquisar uma coisa aqui, você vê algo que um faz ali não dá muito certo, então você vai achando os caminhos até você acertar e seguir nesse certo para conseguir fazer o seu negócio virar. E também você precisa definir quais países você vai vender. Não adianta você sair vendendo nos Estados Unidos, México, Canadá e etc, sem ter uma estratégia local para cada um. Então, por exemplo, vai vender na Colômbia, sabe que lá é a contra-entrega, o meio de pagamento mais fácil, assim. Então, vou trabalhar lá na Colômbia com meio de pagamento contra entrega, nos Estados Unidos com PayPal, por exemplo. E aí você vai fazendo várias estratégias, tanto estratégia assim de pesquisa de mercado, quanto de marketing, que é muito importante. Outra etapa essencial também é você fazer parceria com fornecedores confiáveis. Então não adianta você sair pegando qualquer um só para vender o produto, para ter produto na loja em quantidade maior, porque não dá certo. Veja totalmente a avaliação de cada fornecedor, se ele é bem avaliado, questão de prazo de entrega dele, se ele envia os produtos dentro do prazo, se não tem atraso. Isso são bastante pontos assim que você tem que levar em consideração.
e alia bastante o seu objetivo com o seu fornecedor para que ambas as partes aí saiam ganhando e que o consumidor final não saia lesado nessa compra. E além disso, também não esqueça que você tem que estar em conformidade justamente para você evitar atrasos em entregas ou impostos a mais no pedido do seu cliente. E quais as melhores estratégias que você pode ter de marketing para trabalhar com dropshipping? Como eu falei, fazer o dropshipping em outros países exige uma abordagem muito técnica e específica ali de marketing que você tem que usar em cada país que você for vender. O que pode dar certo, por exemplo, no Brasil, numa estratégia aqui, pode não dar certo numa estratégia na Colômbia, nos Estados Unidos, na Ásia, enfim. Onde você for aplicar essa estratégia, você tem que fazer aquela pesquisa que comentamos para você não sair sem saber o que fazer ali na estratégia de marketing, onde direcionar anúncio, definir público e etc. Então existem algumas estratégias que de maneira geral costumam ser muito eficientes no dropshipping. E a primeira delas é o famoso tráfego pago. Então ali você consegue definir um público, você consegue fazer um anúncio específico para isso, para um produto, você consegue fazer direcionado para o site, são várias maneiras que você consegue de abordar. E são justamente esses anúncios que aparecem quando o cliente pesquisa algum produto, pesquisa uma coisa específica ali no Google, então por exemplo, coloca brinquedo, aí ele consegue achar lá o brinquedo no seu site, e aí ele pode entrar e fazer a compra. Isso é muito bom justamente para você conseguir atrair mais clientes. Então a dica aqui é você segmentar muito bem o público. Então, por exemplo, você solta uma campanha, você segmenta o público ali que você está vendendo, do nicho que você está vendendo, para, por exemplo, não vir alguém procurando uma toalha e você está vendendo copo, por exemplo, no site. Estou dando só um exemplo aqui. Mas justamente isso que serve a segmentação. E a vantagem de você fazer tráfego pago é que ela traz um lead ali um pouco mais rápido, então você consegue fazer uma venda muito mais rápida. Ali geralmente o tráfego pago traz cliente que já está procurando alguma coisa para comprar, então geralmente assim esses anúncios conseguem trazer um resultado um pouco mais rápido para você. Então, para criar uma boa estratégia de tráfego pago aí, você precisa declarar muito bem os seus objetivos. Então, eu quero aumentar muito as minhas vendas, vou divulgar um determinado produto, vou fazer alguma coisa aqui do tipo que atraia mais clientes para o meu site. Então, isso é uma parte que você tem que fazer muito bem detalhada para você conseguir ter mais clientes e assim, consecutivamente, você vai ter lucro. Então, o marketing de conteúdo é uma estratégia muito eficaz. Por exemplo, você pode fazer artigos infográficos, vídeos de um produto, por exemplo. Você pode fazer milhares de coisas que atraem o seu cliente de uma maneira mais visual, assim, para o seu site. Mas como a gente está falando aqui sobre o dropshipping global, então você pode usar essa estratégia para fazer, assim, para diversos países. Então, você pode fazer um vídeo, por exemplo, para um país específico. Você pode fazer um post de um blog, por exemplo, falando de um produto em inglês, por exemplo, em espanhol. Depende de onde ali você vai focar as suas vendas. Então se você está focando, por exemplo, as suas vendas nos Estados Unidos, você vai fazer conteúdo específico em inglês, porque a maioria de lá fala inglês. Você pode fazer em espanhol também, porque uma boa parte da população nos Estados Unidos também fala espanhol. Então são estratégias que você pode adquirir aí para poder fazer o seu negócio lucrar ainda mais. E se você quiser focar também o seu negócio totalmente na América Latina, então é uma coisa que você tem que fazer aí toda em espanhol, porque não adianta você fazer em inglês que não vai ter tanto resultado assim. E a terceira estratégia também agora é sobre as mídias sociais. Então, por exemplo, como você sabe, as redes sociais são utilizadas no mundo inteiro. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos o WhatsApp não é tão utilizado quanto aqui no Brasil. Então, se a gente for também para a China, por exemplo, lá eles não utilizam muito o WhatsApp, eles utilizam o WeChat. Então, são coisas que você tem que ter para saber como você pode lidar ainda mais e crescer ainda mais o seu negócio para determinado país. Então, você precisa aí analisar quais são as redes sociais que esse determinado país que você vai vender utiliza ali de rede social para você conseguir fazer uma divulgação legal. E a quarta e última estratégia que você pode utilizar de marketing é o marketing sazonal. Então, basicamente, o marketing sazonal é uma estratégia para, por exemplo, quando empresas utilizam de um feriado para poder fazer uma promoção. Então, promoção de carnaval aqui no Brasil, ganhe 10% de desconto em X peça, ou promoção de Páscoa, Natal, etc. Você consegue fazer bastante coisas assim. Então, isso costuma atrair bastante público quando você faz para uma data específica. Por exemplo, a Black Friday, onde os produtos ficam muito em promoção, então você consegue atrair muito mais venda. E como você vai fazer um dropshipping global em outros países, então é interessante que você veja quais são as datas comemorativas de cada país para você conseguir montar ali a sua estratégia específica. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que tenha te ajudado e que você tenha entendido aí como você pode fazer com várias estratégias para diferentes países utilizando o método Dropshipping Global. E se você tiver qualquer dúvida, entre em contato com a gente, fala aqui com a Goods, que a gente com certeza vai te auxiliar em cada etapa do seu processo. Por isso é hoje, até a próxima e tchau, tchau!